O início da 21ª edição do Big Brother Brasil foi cheio de polêmicas. Uma delas envolve a participante Juliette, advogada e maquiadora da Paraíba. Com poucos dias de programa, ela foi excluída, teve seu sotaque ridicularizado por colegas de confinamento e teve até uma insinuação absurda de que ela não tinha recebido educação adequada. Nas redes sociais, muita gente apontou que Juliette foi vítima de xenofobia, principalmente por ela ser de um estado do Nordeste do Brasil. O grande dicionário Ruais da língua portuguesa diz que o substantivo feminino xenofobia significa desconfiança, temor ou antipatia por pessoas estranhas ao meio daquele que as ajuiza, ou pelo que é incomum ou vem de fora do país. Em grego, xenos significa estranho, enquanto phobos é medo. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o Acnur, ressalta que manifestações de xenofobia podem muito bem ocorrer contra pessoas de características físicas idênticas e até de ancestralidade compartilhada, bastando que esteja presente o elemento da estranheza. A xenofobia pode ser presenciada, inclusive, dentro de um mesmo país, onde haja fluxo migratório de indivíduos de regiões diferentes. De forma resumida, portanto, se trata do sentimento de aversão, hostilidade e rejeição em relação àquele que vem de fora de uma comunidade. É o preconceito contra pessoas estrangeiras ou de culturas diferentes. E não pense que se trata de um fenômeno dos tempos modernos, não. Se você puxar pela memória, pode ser que se lembre das aulas de história lá no colégio, que os gregos chamavam de bárbaros, os povos que não falavam o idioma grego, tampouco compartilhavam da mesma cultura e modo de organização da sociedade grega. Depois, o termo foi apropriado pelos romanos para se referir a estrangeiros. O sentimento de xenofobia se manifesta por meio de atitudes discriminatórias e até mesmo violentas, tanto físicas quanto verbais e psicológicas. Ainda, não é raro que países adotem políticas oficiais xenófobas para conter fluxos migratórios. Estão intimamente ligados à xenofobia fenômenos como a islamofobia, repúdio aos muçulmanos e ao islamismo de forma geral, que bem já existia antes dos ataques de 11 de setembro de 2001, mas acabou sendo potencializada pelo atentado terrorista. E em tempos de coronavírus, outro fenômeno que precisa ser citado e parece estar mais forte do que nunca é a sinofobia, o sentimento anti-China. Nos últimos meses de 2020, foram registradas diversas manifestações no Brasil contra a Coronavac, vacina produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. Em Brasília, houve até um protesto com toques teatrais. Um manifestante segurou um objeto com a inscrição vacina e perseguiu outros participantes. Esse é o nosso protesto. Não à vacina obrigatória. Agora o povo reage! Vamos reagir, povo! Não aceitamos! Não aceitamos essa vacina obrigatória! O país que criou o vírus é o mesmo que quer obrigar o povo a ser vacinado. A xenofobia ainda encontra relação com o etnocentrismo, visão de mundo característica daqueles que consideram seu grupo étnico, nação ou nacionalidade socialmente mais importantes que os demais. É bom a gente frisar, porém, que o termo etnocentrismo não indica necessariamente uma visão negativa do outro. Ela também surge acompanhada de estereótipos que reforçam preconceitos como os de que muçulmanos são violentos, latinos são criminosos, e as mulheres brasileiras são prostitutas. Às vezes, a xenofobia é levada até as últimas consequências, como no caso dos atentados de Christchurch, na Nova Zelândia, em 2019, perpetrados contra muçulmanos e que acabaram com as vidas de 51 pessoas, e do massacre de El Paso, no estado norte-americano do Texas, no mesmo ano. O atirador confirmou que mexicanos eram o alvo. 22 pessoas morreram. Um dos principais símbolos da xenofobia na atualidade, aliás,
Talvez seja um muro que se estende por mais de 700 quilômetros na fronteira dos Estados Unidos com o México, com o objetivo de conter a entrada de imigrantes ilegais latinos na terra do Tio Sam. Já em seu primeiro dia como presidente do país, Joe Biden suspendeu todas as obras para estender o muro, mas ainda não se sabe o que será feito com o que já está lá. Para a historiadora Erika Lee, da Universidade do Minnesota, a xenofobia é uma espécie de tradição norte-americana. Neta de imigrantes chineses, Lee disse o seguinte em artigo para o jornal The Washington Post: "A verdade é que a xenofobia sempre foi uma parte central da vida americana. É uma tradição que molda nossa visão de mundo, mobiliza eleitores e gera lucros. Ela influencia nossas relações internacionais e dita a política doméstica." The United States is known as a nation of immigrants, right? A country that has welcomed almost 80 million people over the past 200 years, people like my family and perhaps many of yours. But the United States is also a nation of xenophobia, meaning that we have feared and even hated almost every immigrant group that's come to the United States. U.S. government records show that we have actually removed over 57 million people since 1882. That's more than any other nation. Outro símbolo contemporâneo da xenofobia é a cerca construída pelo governo húngaro em 2015, auge da crise migratória na Europa, para evitar a entrada de imigrantes ilegais no país. O ultranacionalista primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán não faz questão nenhuma de esconder sua aversão por estrangeiros, já tendo afirmado que imigrantes são, na palavra dele, uma ameaça à civilização cristã. Foi na fronteira da Hungria com a Sérvia, inclusive, que no mesmo ano da construção da cerca, uma cinegrafista foi flagrada dando chutes e pontapés em refugiados sírios. Petra Laszlo foi indiciada por vandalismo, mas acabou absolvida pela justiça húngara. Além disso, por conta da crise migratória no continente, nos últimos anos não foi incomum presenciar na Europa protestos contra refugiados, em especial vindos do norte da África e do Oriente Médio. Mas em que medida xenofobia e racismo são diferentes? É que enquanto a xenofobia trata da aversão a estrangeiros ou a pessoas de regiões e culturas diferentes, o racismo defende que uma raça, etnia ou determinadas características físicas seriam superiores a outras. Quem é racista, portanto, acredita que a raça é o principal determinante das capacidades humanas. O preconceito, porém, é comum a ambos os fenômenos. Aqui a gente precisa abrir parênteses para reforçar que biologicamente o conceito de raça praticamente já caiu por terra. Sobre isso, o médico brasileiro Drauzio Varella, por exemplo, já escreveu em texto publicado no seu site oficial que, embora a definição de raça não apresente consistência científica, tem sido empregada como categoria taxonômica baseada em traços hereditários comuns, como a cor da pele, para elucidar a relação entre a ancestralidade e os genes. O uso do conceito biológico de raça em pesquisas genéticas, no entanto, é considerado enviesado e pernicioso. Raça é um conceito baseado num padrão que tem levado cientistas e leigos a tirar conclusões sobre organizações hierárquicas que conectam o indivíduo a um grupo social construído ou circunscrito geograficamente. As novas tecnologias que permitem sequenciar os genomas de centenas de milhares de indivíduos demonstram que classificações raciais não fazem sentido em termos genéticos. Socialmente, contudo, ainda se fala em raça. Por isso é que, sim, racismo existe. O Holocausto, que matou mais de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial, embora muitas vezes citado como evento xenófobo, pode ser considerado uma política racista, já que se pautava na ideologia racial do Partido Nazista. Segundo a Enciclopédia do Holocausto, produzida pelo Museu Memorial do Holocausto dos Estados Unidos, Adolf Hitler e outros líderes nazistas encaravam os judeus não como um grupo cultural e religioso, mas como uma raça venenosa que se aproveitava de outras raças e as enfraqueciam.
Outra política oficial racista foram as chamadas Leis de Jim Crow, sistema legal de discriminação e segregação racial que perdurou em diversos estados norte-americanos das décadas finais do século XIX até meados dos anos 60. Aos negros eram destinados não só banheiros e bebedouros separados dos brancos, mas lugares específicos nos cinemas, restaurantes e ônibus. Eles também precisavam frequentar escolas diferentes e morar em bairros separados. Por um documentário da década de 50 sobre a mudança de uma família negra para uma pequena cidade da Pensilvânia, só de moradores brancos, dá para sentir um pouco como as coisas eram na época. I do not like. I have 2 daughters and 2 sons, and if there's too many colored people around here, I definitely will get out. I'm not thinking I don't want her associating with colored people. Period. Well, I just could not live beside them. I don't feel that they should be oppressed. But I moved here. One of the main reasons was because it was a white community. A legislação segregacionista estadunidense foi revogada pela Lei dos Direitos Civis em 1964 e com a Lei dos Direitos do Voto de 1965. Já o apartheid, enquanto política de segregação racial, foi implantado na África do Sul em 1948 e derrubado somente na primeira metade da década de 90. Enquanto a elite branca era privilegiada, os negros eram excluídos dos espaços públicos, precisavam estudar em escolas e morar em bairros diferentes que não contemplavam possibilidades de ascensão social ou econômica. Ainda, casamentos entre brancos e negros eram proibidos. Foi necessária uma intensa pressão internacional aliada a articulações de resistência interna para derrubar o regime. No Brasil, racismo e xenofobia são passíveis de punição. A Lei 7.716 de 1989 dispõe que quem praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional pode ser punido com reclusão de 1 a 3 anos, além de multa. Caso o crime tenha sido cometido por intermédio dos meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza, a pena passa a ser de reclusão de 2 a 5 anos, fora a multa. Só que isso não impede que atos do gênero sejam praticados no país. Quanto a estrangeiros, um alvo comum são os venezuelanos que chegam ao Brasil por Roraima em busca de uma vida melhor. Desde o início da pandemia do novo coronavírus, entretanto, por decisão do governo federal, venezuelanos que vivem na fronteira não podem entrar no Brasil. A justificativa é de que os dados de saúde pública do país vizinho não seriam confiáveis. Um parecer elaborado pelo Centro de Estudos e Pesquisas de Direito Sanitário da USP, divulgado no fim de 2020, concluiu que essa restrição é injustificada e discriminatória. Segundo o documento, a discriminação dos estrangeiros provenientes da Venezuela não encontra respaldo em razões de saúde pública, pois os dados epidemiológicos dos países fronteiriços terrestres da América do Sul com o Brasil demonstram que outras nações da região, incluindo o próprio Brasil, apresentam números de casos da doença mais elevados. Mas por aqui também há episódios de preconceito contra brasileiros de regiões diferentes, em especial dos estados do Norte e do Nordeste, como foi o caso da Juliette no BBB. A xenofobia contra os nordestinos remonta especialmente ao século passado, principalmente no período inserido entre as décadas de 50 e 70, auge da migração que tinha como destino os estados do Rio de Janeiro e São Paulo. No Sudeste, os migrantes encontraram postos de trabalho nas indústrias, na construção civil, no setor de serviços e, no caso das mulheres, no trabalho doméstico. Ao portal UOL, o historiador Durval Muniz de Albuquerque Jr., autor de, entre outros livros, A Invenção do Nordeste e Outras Artes, afirmou o seguinte: o nordestino está associado à ocupação de posições inferiores no mercado de trabalho, está associado à pobreza, à miséria e com todo o imaginário em torno da seca e do retirante. E claro, também está associado inclusive à indigência do ponto de vista intelectual, como por exemplo aquele que usa mal a língua portuguesa, que fala errado. Muitas pessoas do Sul têm identidade europeia e por serem brancas têm um enorme preconceito em relação aos próprios brasileiros. No Nordeste não tem só uma forma de falar,
não tem só um sotaque, não tem só um dialeto. Inclusive dentro do próprio Nordeste, quem expresse preconceito ou alguma forma de rejeição a outras formas de falar que existem no interior da própria região. E aí vocês podem se perguntar, mas como combater tudo isso? Nessas horas, não tem como não escapar de alguns clichês, como aplicar a lei de forma mais dura, responder às migrações de maneira mais humana e desenvolver projetos educacionais que abordem o tema. Mas num país onde o próprio presidente da República se sente no direito de ser abertamente preconceituoso, bom, daí fica difícil. Tarcísio, você serviu em Mato Grosso? Qual estado você serviu? Região Norte, algum estado? Servi no Amazonas. Que cidade? Manaus. Então você conhece contato com o índio, né? Com toda certeza, o índio do tempo que você... Que ano foi que você serviu? Servi lá de 2002 a 2007. 2007. Então passaram-se praticamente 13, 14 anos aí. Mudou. O índio mudou. Cada vez mais o índio é um ser humano igual a nós. Esse governador aqui, o pior do que o do Maranhão. Tem que ter nada para esse cara. Até porque, né? O meu sogro é cara da peste de Caruaru. Você tem algum parente em Pau de Arara, eu? Tenho. Família no Piauí, no Rio Grande do Norte. Você... Com essa cabeça aí, tu não nega não, pô. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje a gente está vendo aí o Emanuel, junto com a Carol, que ganha dele a mensagem que segue. A Carol é meu sol de todas as tardes. Ela me completa e sempre me torna uma pessoa melhor. É muito bom ter você comigo, Carol. Obrigado por tudo. Eu amo você. Beijo, gente. Valeu!